Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma live. Estamos em live e vamos dar continuidade à nossa aula do Gênesis. Agora nós estamos no capítulo de número 12. Como teve houve aquela live especial sobre o Pentecostes, né, sobre Shavuot, e mudou um pouco na programação, mas por isso passamos a aula de segunda para terça-feira. Mas semana que vem nós vamos começar de novo a retornar aos nossos padrões normal. Enquanto isso, espero você aqui no Facebook, Osmundo Castro, você que é das plataformas de vídeos curtos, quiser essa aula na íntegra, está tanto aqui no Facebook, Osmundo Castro, quanto no YouTube, Osmundo Castro 40, e com a hashtag Abraão Aula 2. E é sobre esse personagem, Abraão, muito conhecido de todos nós, que nós vamos falar nesta aula de hoje. Abraão, aula de número 2, e nós vamos conhecer um pouco sobre Abraão. Porque Abraão, na verdade, a Bíblia ela fala-se muito pouco sobre Abraão, e é isso que nós vamos ver aqui em detalhes. E tem um bom motivo para que a Bíblia não tenha assim vamos que dizer, uma biografia, na verdade, né, de Abraão. Aparece Deus conversando com Abraão e na verdade, a primeira vez que fala em Abraão, nós falamos na aula passada, quando eles começam a migrar da Torre de Babel, falamos sobre a Torre de Babel, sobre Nimrod. Aí agora daqui para frente vamos focar em Abraão, que é um dos personagens da nossa história, na verdade, né? Da nossa história não, do estudo bíblico que vai se partir daqui em diante. Serão alguns capítulos sobre Abraão, que é tido como o pai da fé. E vamos entender essa questão. Também vamos aqui falar um pouco sobre a vida de Abraão. Lembrando que a Bíblia ela não traz detalhes da vida de Abraão, como já tenho dito e você sabe. Mas na tradução judaica, ela tem a história de Abraão, e também, não é por incrível que pareça, mas no islamismo, no Alcorão, tem esses relatos escritos. Os judeus têm somente na tradução oral, nos Midrashim, mas os islâmicos, né, que falam do islamismo, eles têm a história de Abraão no Alcorão. Se porventura você tem um livro do Alcorão, você vai encontrar a história de Abraão lá. Mas vamos entender um pouco sobre Abraão, para nós podermos dar entrada no assunto que nós vamos tratar sobre Abraão. Isso quer dizer que é uma introdução, não tem como falar de Abraão sem dar essa pequena introdução. Lembrando que, quando nós entrarmos na Bíblia Sagrada que fala os relatos de Abraão, o que nós vamos falar até agora, são apenas secundários, somente para você saber as origens, saber alguns pontos sobre Abraão. Porque o que nós vemos na Bíblia Sagrada, o que Deus quer realmente é o que foi registrado nas Escrituras. Então, é as Escrituras que vai nos apontar qual é o objetivo, o propósito de Deus para com Abraão. O que nós vamos falar aqui são apenas uma questão de conhecimento, vamos que dizer, conhecimento técnico, pois, igual eu falei, você pode encontrar escrito no Alcorão e nos Midrashins dos judeus. Segundo a tradição, Abraão já desde muito novo, segundo a tradição, depois que ele deixou de ser amamentado, né, uma faixa de 2 a 3 anos, mais ou menos, logo quando ele largou, como nós dissemos aqui no Nordeste, logo quando ele largou o peito, ele ingressa a sua vida sempre ouvindo histórias sobre
esses deuses que eram da sua época. Nós vemos também que Abraão ele teve uma participação ativa, e quando eu digo ativa no quesito mão de obra, na construção da Torre de Babel aos 48 anos. Mas a sua trajetória ela vem de muito antes, onde ele começa desde muito novo a fazer indagações, a fazer perguntas, porque ele observa a natureza como é e vê que não é realmente aquilo que as pessoas estão, não são realmente aqueles deuses que as pessoas estão adorando. Isso aqui, eu botei aqui, ele debatia segundo o intelecto de cada um. Vamos lá então para esse ponto. Quando Abraão ele começa, vamos que dizer, ter maturidade, o irmão José Batista conosco, muito obrigado, meu amado, pela sua participação. Deus o abençoe e a paz do Senhor. Quando Abraão está na sua maturidade, ele começa a ver, através da natureza, que, melhor dizendo, através do seu intelecto, que aqueles deuses são deuses falsos. Então Abraão ele começa a disseminar o monoteísmo, falar de um Deus verdadeiro. Isso é um dos motivos pelo qual, falamos em aulas anteriores, Nimrod lança ele na fornalha de fogo. Porque, segundo a tradição, Abraão ficou preso durante 10 anos para tentar renunciar Deus, né? Confessar que existia somente aquele Deus. Depois de 10 anos, Nimrod pergunta a Abraão, e aí, você vai negar esse Deus? Ele fala, não posso negar esse Deus. Então foi quando o caso que jogaram ele na fornalha, então, porque o Deus dos caldeus é o Deus do fogo. Então seria um embate de Deus, né? Não, bom, se seu Deus é Deus mesmo, então ele vai te salvar do nosso Deus, que é o Deus do fogo. E Abraão sai da fornalha. Disse isso em aulas passadas. Também falei que o motivo de Abraão ser preso por Nimrod foi porque o seu próprio pai o delatou, porque ele quebrou todos os ídolos da casa do seu pai. Segundo a história, a tradição, seu pai saiu em uma viagem de negócios e Abraão ficou tomando de conta do negócio e quebrou todas as estátuas e deixou só a maior. Porque havia variedades de deuses. Então, segundo o que dá para se entender dessa história de Abraão, é porque cada deus era uma ideologia, um maior do que o outro. E um ponto interessante é que Abraão ele debatia e começava a convencer as pessoas que só existe um Deus. E o que é mais espetacular em Abraão, neste quesito, é porque até então Deus não apareceu a Abraão. A Torre de Babel ela foi destruída quando Abraão estava com 48 anos. Quando Deus fala com Abraão, ele já está com 75 anos. Quer dizer, uma faixa de 30 anos, eu acho. 25 a 30 anos, não sou bom de conta não, mas essa faixa, depois da Torre de Babel, que Deus fala com Abraão. Mas até então, muitas pessoas já tinham se convertido a um único Deus, através do testemunho de Abraão. Ele convencia essas pessoas intelectualmente. Pessoas que adoravam os astros, né? Sol, lua, árvores, pessoas. Abraão debatia com essas pessoas segundo o intelecto delas. Ou seja, Abraão não tinha um único argumento. Ou seja, era mais ou menos assim, dessa forma. Vamos supor que seja um exemplo, seja um astrofísico e, por exemplo, é ateu ou tem algum ídolo. Abraão entrava dentro do campo de atuação intelectual daquela pessoa e confrontava ela com os argumentos dela na ciência que ela estudava e provava que existia só um único Deus. Se fosse um cientista, Abraão entrava naquele assunto e também falava sobre isso. Então ele não tinha somente um único assunto. Abraão ele falava segundo o intelecto de cada um. Se era uma pessoa mais simples,
ele se fazia de simples e convencia aquela pessoa através de um único Deus. Quando nós vemos nas Escrituras que Abraão tinha muitos servos, são justamente esses convertidos, que largaram os deuses e passaram a servir o Deus monoteísta, o Deus único, o Deus de Abraão. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. E outro detalhe também é que ele não só provava que só existia um Deus e que o Deus em que ele estava adorando era falso. Por que ele conseguia isso? Porque não só ele conseguia convencer que era errado fazer aquilo, mas ele também indicava a fonte, o motivo pelo qual todos estavam seguindo aquela ideologia, aquele Deus. E se você pensa que Abraão também, um detalhe que não pode deixar passar em branco, é que Abraão também cometeu idolatria. Sim, porque ele cresceu no meio de um povo idólatra. Então ele também cometeu idolatria, sim, sem sombra de dúvida. Ele era criança, o que os outros faziam, ele fazia também. Mas ele fazia, mas aquilo não estava certo, não estava batendo uma coisa com a outra. Como é que funcionava toda a engrenagem do universo perfeitamente sem ter alguém por trás de tudo aquilo. Segundo a tradição, ele escreveu 400 capítulos sobre a idolatria. Quer dizer, rebatendo 400 tipos de deuses. Vamos dizer assim, ideologias. E sempre mostrando o motivo, a causa que aquela idolatria surgiu. Este era Abraão. Então, este era o personagem de Abraão. E nós vamos entrar agora, sabemos agora um pouco sobre Abraão. Nós vamos, como eu disse, foi como se fosse uma rápida introdução para entendermos mais quem era Abraão, porque ele não caiu de paraquedas no contexto bíblico. De repente Deus olhou e disse: um rapaz ali, um tal de Abraão, vou conversar com ele. Não, tem toda uma história. Abraão, segundo a tradição, diz que Abraão ele conseguiu conhecer e saber de Deus através do seu intelecto. Ele não teve revelação nenhuma. Deus fala com Abraão a partir quando ele está com 75 anos de idade. Tem algo muito importante também, é que Melquisedeque, que é descendente de Abraão, acho que é o tataravô, se não me falha a memória, que é Shem, vamos ver sobre isso um pouco mais para frente direitinho. Eles também eram monoteístas, só que eles eram aqueles monoteístas mais reservados, só entre a sua família. O vô de Abraão, o bisavô de Abraão, acho que é Evel, que vem os hebreus, saíram da geração de Evel, também era monoteísta, ou seja, a família de Shem conservaram o seu monoteísmo. Só que era só entre a família. Abraão foi o primeiro a difundir para as outras pessoas o único Deus. Esse foi o papel de Abraão. Um verdadeiro missionário, né? Podemos se dizer assim, se fosse nos dias atuais. Então Abraão não se contentou só em saber e estudar sobre esse Deus. Porque o seu pai já havia se assimilado, já estava se assimilado no meio da idolatria e estava lucrando com isso, vendendo idolatrias. E Abraão é o primeiro a começar a falar sobre o monoteísmo. E é interessante como diz que ele conseguiu converter milhões de pessoas, porque ele não ficou retido no seu lugar. Ele sempre de uma cidade, depois ele ia na outra, e sempre falando, sempre convencendo as pessoas sobre o monoteísmo. Muito parecido com o islamismo, só que o propósito é o mesmo. A diferença é um modus operandi que era aplicado, né? O islamismo ele é mais no sentido de
de força, né? Acho que esqueço o nome que se dá a palavras que eles usam, né? Mas é uma obrigação, força, violência. Não, Abraão não. Abraão, ela pela sabedoria, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, ele levava. O objetivo mesmo, só que os modos operantes era totalmente diferente. Por isso nós vemos que o islamismo ele é uma das religiões que mais cresce no mundo, porque eles sempre estão, não sei se fala células ou não sei como é que, não sei, mas cresce absurdamente. Então, praticamente isso era Abraão. Aí Deus, aos 75 anos, Deus fala com Abraão e é a partir daí que ele entra na história bíblica. Mas como eu disse já no começo, porque só tem esse relato que eu acabei de falar para você, ele está escrito no Alcorão, tem nos Midrashim dos judeus, mas na Bíblia Sagrada não tem. Vamos entender isso por que agora. Porque o propósito maior de Deus para com Abraão não era a sua história em si. Eu acho que eu escrevi alguns pontos aqui, tá? Vamos ver, quebrou as vezes, tá, intelecto. Por isso não ser, por esse não ser o propósito principal de Abraão, a instrução, a Torá, não conta a sua história, ou seja, o Alcorão não conta. Por quê? Porque isso não é o principal objetivo de Abraão. Porque isso é muito, muito maior do que Abraão. É muito maior do que os princípios de Abraão. O que nós falamos aqui foi características e caráter do Abraão. Mas o que Deus tinha para Abraão era muito maior daquilo que Abraão podia, que o seu caráter, o seu caráter, a sua ética vai ir além do seu caráter e da sua ética. Então, a instrução achou melhor dizendo, Deus não achou melhor não colocar isso, porque isso não era o propósito. O propósito era muito maior, era até mais maior do que o próprio Abraão. E é isso que nós vamos começar a entrar aqui. Capítulo 12, e a partir do primeiro verso, em Gênesis, capítulo 12, primeiro verso, diz assim. Aqui temos algumas palavras que eu as separei. Aqui as palavras estão em verde, né? Essas palavrinhas aqui nós vamos estudá-las, ó. Veja. Na sua tradução, na sua, como é que se diz? No seu significado original. Vamos lá então para a leitura já traduzida. Diz assim: E Deus disse a Abraão: Vá embora para ti da sua terra, do lugar do seu nascimento e da casa do seu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Então essa é a primeira proposta de Abraão. Vamos lá aqui, as anotações. O primeiro versículo foi... já entramos na primeira palavra. Não, vou mesmo falar sobre Abraão. Porque era o propósito de Deus. O propósito de Deus para Abraão era maior que ele. Vamos começar pelo próprio nome Abraão, ou em português Abrão. Abrão, melhor nós falarmos aqui na sua linguagem original, né? Porque até mesmo nós sabemos que nome próprio não se traduz. Vamos lá então, Avrão. Avrão vem de Av, que é pai. Irã vem de elevado, ou seja, ele é o pai exaltado, pai elevado. Esse era o primeiro que descobriu a Deus. Então, isso seria Avraham, o pai elevado, pai exaltado. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria algo maior. E quando ele mudar o nome de Abraão, nós vamos lá mostrar as suas características. Mas essa é o que Abraão estava fazendo, era algo positivo, certo?
convencendo as pessoas sobre o monoteísmo. Isso é perfeito. É nota 10. Mas não era o objetivo em que Deus queria com Abraão. Isso temos que ter clareza. Estava correto em disseminar o monoteísmo, mas o que Deus queria era algo muito maior, como nós vamos ver um pouco mais para frente. Por quê? Porque Deus não queria só indivíduos, ele queria nações que se convertessem através de uma nação, e nós vamos entender o porquê. Tá, a primeira palavra que nós lemos como é traduzido, vai embora para ti, ou seja, é chamado de ler-lerá, vai para ti, ou seja, Deus disse a Abraão, vai embora para ti, vai para ti. Parece até um pouco estranho essa palavra, né? Vai para ti. Se alguém lhe chamasse, falasse a você, olha, agora você fez tudo por nós, agora vai para ti. É estranho. Por quê? Porque naquele momento Deus estava dizendo a Abraão o seguinte: Abraão, você está fazendo, já fez muito, bastante, tudo bem. Mas agora você tem que ir para você. Você tem que cuidar de você. Porque é de você que eu vou fazer uma nação. Então, vá para você. E ali tinha dois pontos, dois não, acho que três pontos. Um detalhe, antes de entrar nesses pontos, um detalhe é que ele manda ele ir para uma terra que ele nem conhece ainda. Ele só falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus ainda ia mostrar para Abraão, né, no caso ainda ia mostrar essa terra. O fato desses três pontos é o seguinte: quando eu vou fazer uma viagem longa, eu vou ter que gastar dinheiro. Então, vou ter que me sustentar na viagem, bancar a viagem. Também vou deixar muitas coisas para trás. E sem contar que se o meu propósito é ter uma família e ter filhos, assim como Deus queria que Abraão teria, numa viagem é um pior indicativo de ter uma família, porque Abraão passava 30 dias num lugar, saía, quando aquela região não sustentava mais seu gado, ele teria que se mudar para outro canto, ou seja, ele não tinha uma estabilidade habitacional, podemos que dizer assim, naquele momento. Ele não tinha, ele ia enfrentar essas duas dificuldades. Comentarista comentou alguma coisa? Vamos ver. Tá. Não, por enquanto estamos indo bem no caso. Então, tá. Pronto. A terra ele ainda ia mostrar qual que era a terra de Abraão. Vamos aqui aos pontos que nós anotamos. Lerra, tá? Abraão era um importante líder religioso, mas não tinha filhos. E ansiava por ter um encontro com Deus. Olha, veja bem. Abraão passa desde os seus 48 anos convencendo as pessoas de um único Deus, um Deus monoteísta, e ele convenceu milhares de pessoas. Então uma pessoa que faz um trabalho igual a Abraão, é óbvio que o maior anseio dele é ter um encontro com Deus pessoalmente. E esse encontro só acontece aos 75 anos de Abraão. E quando acontece, ele fica muito feliz. Quem sabe, naquele momento, ele pensa assim, olha, Deus viu que eu estou fazendo um bom trabalho e vai só me dar um tapinha nas costas e dizer, olha, tá indo bem, continua. Mas, para a surpresa de Abraão, é totalmente o oposto. Deus diz, olha, larga tudo que você tem aí, larga a família, larga essas pessoas e vai para ti agora. Agora é contigo que eu tenho um propósito, tenho uma história a ser criada. Vai ser contigo agora. Então, vai para ti. Lerá. E Abraão, então, sem pensar duas vezes, uma vez que através do seu intelecto ele conseguiu convencer milhões de pessoas sobre o monoteísmo,
ele tinha uma importância religiosa. Todos conheciam e sabiam quem era Abraão. No contexto da história, você vai ver que Abraão ele era muito respeitado. Aí você observa e começa a analisar em um termo lógico. Como é que uma pessoa desconhecida vai ser respeitada por onde quer que passe? Isso é totalmente impossível, a não ser que ele tenha uma fama que transcenda as fronteiras da sua cidade. E era exatamente o que era Abraão. As pessoas vinham de muitos lugares para ouvir as palavras de Abraão. Ele era muito conhecido, era um príncipe da época. Nesse sentido, não porque de uma família real, mas por esse sentido de ser um líder religioso. E as pessoas vinham ter com ele. O fato dele sair, deixar tudo para trás e sair para outro canto, ele vai ter que começar tudo de novo. Começar a falar de Deus de novo, começar a prosperar de novo, e as pessoas tem sempre algumas pessoas que estão ali com ele. Não são poucas, são muitas pessoas, onde mais na frente nós vamos ver que para a guerra, somente para a guerra tinha 318, mas mais para frente outro vídeo, depois nós falamos sobre isso. Então, ele era um homem importante. Isso é o ponto que nós queríamos falar sobre Abraão. Tá. A instrução não fala das características de Abraão, porque nos mostra que o propósito para Abraão é muito maior do que ele. Ou seja, Deus está dizendo para Abraão: não quero indivíduos santos, eu quero uma sociedade santa. Era isso o maior propósito. Para que Abraão se tornasse uma grande nação. Mas vamos ler aqui, para nós entendermos. Veja bem o que é que Deus fala para Abraão. Eu farei de você uma grande nação, eu lhe abençoarei, eu farei grande seu nome, e você será uma bênção. Ou seja, Deus está dizendo para Abraão que ele vai ser uma grande nação e ele vai ser uma bênção. Mesmo ele sabendo que ele tem aos 75 anos ainda não tinha filhos. Talvez ele nem sabia ainda que iria, porque até então Agar também não estava na companhia deles, ainda não estava. Ela ainda vai estar, mas pouco mais para frente, vamos ver isso também. E talvez na sua mente quem seria Lot. Talvez esse seja o motivo de ele ter levado Lot, o seu sobrinho, porque ele não tinha filhos com a sua esposa. Lot era um rapaz ainda, então eu vou levar Lot. Talvez ele tenha tido essa interpretação. Por ele não ter filhos, eu vou levar Lot. Quando, na verdade, Deus falou: só vai você e sua mulher. Deixa os seus parentes, vai aqui, no lugar de nascimento e a casa do seu pai. Era para deixar tudo para trás. O lugar de nascimento, a casa do seu pai, seus parentes, fica tudo para trás. Vai só você e sua mulher e vai ser uma grande nação. Talvez ele pode só ter cogitado a ideia, por ele não ter filhos, que Lot seria o descendente dele. É uma hipótese. Poderia ter passado na cabeça dele, porque a Bíblia vai dizer que ele levou aqui no versículo 4. Abraão foi embora conforme Deus lhe havia dito. E Lot foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Ou seja, ele levou Lot consigo. Que é Ló, né? Traduzido é Ló. Então, poderia ter surgido, sim, essa ideia na mente de Abraão. A minha descendência pode ser Lot, a família de Lot. Vamos prosseguindo, né? Aqui um outro ponto interessantíssimo também está no versículo de número 3. Eu abençoarei aqueles que lhe abençoarem, e a quem lhe amaldiçoar, eu amaldiçoarei. De todas as famílias da terra serão abençoadas por você. Aqui tem um ponto interessante. Esse em você, no caso, seria as traduções, né? Ou as outras traduções.
abençoadas em você. Tem uma palavrinha hebraica aqui, que ela é muito interessante, que é a palavra vainir, ru. Eita, nome complicado de falar. Que foi traduzida como abençoadas em você. Mas essa palavra não vem da palavra abençoar, mas uma tradução mais aproximada dessa palavra seria... Eu acho que eu não tenho a palavra sobre a tradução dessa palavra que nós acabamos de ler, mas é como seria... Vamos supor que seria como essa palavra é usada quando você pega o galho de uma árvore, arranca o galho de uma árvore e planta ela na terra, e aí aquele galho ele brota e nasce outra árvore. Essa palavra traz esse significado. A tradução correta, eu não sei exatamente a tradução correta como é que se diz, mas ela traz essa ideia, ela traz esse entendimento. Você pega um galho de uma árvore e planta na terra, e ali aquele galho vai crescer outra árvore. No entendimento, na interpretação, naquele momento o que existiam eram 70 nações. E o que essas 70 nações iriam fornecer seus galhos para uma nova nação, que era a nação de número 71, que é Avraham. Avraham também não é uma árvore. Avraham é a terra. E o galho são as outras nações que serão plantadas em Abraão. E aí sim vai nascer uma grande árvore. Esse é o entendimento, a interpretação desse texto aqui que nós acabamos de ver. Que em ti serão benditas todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações. Na verdade, a tradução literal do texto seria: em ti serão plantados, acho que essa é a palavra, serão plantadas todas as nações. Em Avraham, 70 árvores plantadas numa terra que é Avraham. Esse seria o significado da interpretação desse versículo. Mas Deus continua. E Abraão, o versículo 4 diz: e Abraão foi embora conforme Deus lhe havia dito, e Lot foi com ele. 75 nós lemos isso, né? Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Lot, seu sobrinho, todas as posses que eles tinham adquirido, e todas as pessoas que eles fizeram em Haram, e partiram em direção à terra de Canaã. Eles chegaram à terra de Canaã. Chegaram à terra de Canaã, versículo 6. E Abraão viajou pela terra até a área de Shechem, na planície de Moré. Naquela época, os cananitas estavam então na terra. O que é que o comentarista nos traz aqui? Até Shechem, para rezar pelos filhos de Jacó. Então entrou dentro dela, na planície. Trata-se de Shechem, que lhe mostrou um monte Gerazim, monte Eval, onde Isaac, Israel, receberia o juramento relativo à Torá, no caso, a instrução. Então essa é a viagem de Abraão. Nós temos algumas coisas aqui que nós escrevemos, que é importante, ou seja, Deus queria uma nação santa. Quer dizer que o indivíduo não pode... Aqui, ainda estamos no versículo 3, né? Quer dizer que... Quer dizer que um indivíduo... Por que Deus queria uma nação de Abraão? Porque um indivíduo, aqui eu vejo que eu escrevi, quer dizer que um indivíduo não pode influenciar uma nação, mas uma nação pode influenciar os seus indivíduos e outras nações através da política. Olha, o propósito era bem simples. Abraão
estava fazendo o que era certo, sem sombra de dúvida, falando sobre o Deus monoteísta. Porém, não era isso que Deus queria. Por quê? Porque um indivíduo ele não consegue influenciar toda uma nação. O que Deus queria era uma nação forte que influencie os seus indivíduos e o que é uma como uma nação pode influenciar os seus indivíduos através da sua política externa. É que ela influencia os seus indivíduos. E aí ela passa a ser exemplo para outras nações. Porque daqui para frente você vai ver o maior embate de Abraão agora não é com indivíduos, é com nações, é com Emalec, com Faraó no Egito, ou seja, sempre questões territoriais, questões políticas. Essa é a grande questão em si. Agora Deus não queria um cosmopolita, ou seja, alguém despatriado. Deus queria um patriota, tivesse sua própria nação e sua política santa. E aqui eu escrevi algo interessante, tá? Através da política, né? Isso é uma coisa inconcebível na cabeça do ser humano, que haja uma política santa. O que Deus queria era uma política santa. E é inconcebível na mente do ser humano que haja uma política santa. Já houve. Já houve uma política santa que foi justamente a do rei Salomão. Na época do rei Salomão era uma política santa. Foram 40 anos que não houve guerra. Em todo o mundo. Não tinha guerra. Salomão conseguiu a paz através dos seus casamentos, né? Com todas as nações em redor. Então não havia guerra. Na época de Salomão, não havia guerra de maneira nenhuma. Depois da sua morte, se vieram seus filhos, aí sim, se desbandou. E de lá para cá, você vai observar que não passa mais de 40 anos sem que estoure uma guerra aqui, outra guerra acolá, um país contra o outro. Na história da humanidade, a única vez que não houve guerra foi na época de Salomão. Por quê? Porque havia uma política santa. E hoje em dia, pelo que nós vemos, é inconcebível para nós, seres humanos, entender que possa ter uma política santa. Pode, em algum momento, até ter uma política ética. É mais fácil, né? Mas santa já é um pouco mais complicado, até mesmo porque santo é uma coisa e ético é outra totalmente diferente. E Deus tinha esse propósito com Abraão. E como eu estou dizendo já desde o princípio, daqui para frente, o que vai aparecer na frente de Abraão são mais questões mais políticas do que questões individuais. Porque o propósito de Deus com Abraão é que ele faça um povo, ele faça uma nação, e através dessa nação, todas as nações venham conhecer a Deus através desta nação. Não é de despatriados, mas sim de uma nação que não é uma nação forte. Como eu já citei, como se fosse um exemplo, os Estados Unidos, Donald Trump, vamos supor, que é o que está causando aí um maior bafafá. Donald Trump. Era mais ou menos isso daí, a questão em que Deus queria com o povo de Israel. Hoje em dia, os Estados Unidos é a maior potência. O dinheiro dos Estados Unidos é o que mais circula, que é o dólar. Então, era este o plano de Deus para com o povo de Abraão, o povo de Israel. Seria mais ou menos esse. Que Israel influenciasse o mundo. Quando os romanos conquistaram Jerusalém e começaram a ver e a perceber os escritos,
E na época já de Jesus, eles observaram e viram que a fé e a devoção daquele povo era tremendo, era extremamente grande, a fé deles, e falaram e tomaram aquilo como exemplo e falaram: nós temos que ser fortes. Se nós não impormos uma doutrina idólatra, esse povo vai ganhar o mundo e vai falar sobre esse Deus. Então foi imposto ali a doutrinas idólatras, inclusive até hoje é a que influencia praticamente quase todo o planeta. As três maiores são o judaísmo, né, o islamismo e o cristianismo. Cristianismo oriundo da igreja de Roma. E hoje é o que mais influencia. O Papa, ele não é só um líder religioso, mas acho que é Roma, né? Onde fica lá o Vaticano? Acho que é Roma. Não lembro, acho que é Roma. Roma é na Itália, é Roma. Deixa ser Roma. Então, é um país, vamos supor, um país, uma potência, uma certa potência, porque eles têm influência. Então era mais ou menos os povos de fora entenderam o que Deus queria, que nações, que pode influenciar nações. Se Deus nos abençoe e assim querer, se eu virar um influenciador e tenha milhões de seguidores, eu consigo alguns poucos, mas o mundo tem 8 bilhões. Para que eu possa influenciar nações, é preciso que eu seja uma nação. Isso é o óbvio. É isso que Deus queria que Abraão fizesse. Não era só ele como indivíduo, mas sim ele como nação. A sua política de monoteísmo da sua nação influenciaria todo o resto do mundo. Mas isso vai acontecer, mas agora só com uma volta do Messias. Então, de qualquer forma, só aí você tira uma conclusão, um entendimento, que com uma volta do Messias, todas as nações vão se voltar para Deus, vão voltar realmente para o único Deus. Ou seja, desde o princípio está falando que Deus quer que uma nação tome as rédeas da situação. Uma nação santa, com uma política santa, sem extremismo, nem um extremista de esquerda socialista e nem um extrema direita que é, como é que fala? Nacionalista. Não, que seja algo para todos. Onde olha, você veja bem que o modelo ele é totalmente perfeito. Não acredite só nas minhas palavras, mas você dá um Google aí e você vai perceber que o único lugar no planeta onde realmente o socialismo funciona e o capitalismo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, é somente em Israel. Pode dar um Google e pesquisar à vontade. Eu já fiz isso. Os únicos lugares no planeta onde o socialismo, que é a esquerda, e o nacionalismo, né, que é a direita, quer dizer, extrema esquerda, quer dizer que hoje em dia eles estão nos seus extremos. Está no extremo, já está extrapolando tudo. O único lugar em que esses dois pontos convivem em harmonia é somente em Israel. E era isso que Deus estava mostrando e é isso que Deus queria que viesse de Abraão. Tanto o socialismo como o nacionalismo viesse num único povo. Quer dizer, que um único povo conseguisse conviver com essas duas ideologias, com essas duas ideias, de nacionalista e socialista ao mesmo tempo. E se você vai dar um Google aí e pesquisar direitinho, somente Israel essa prática funciona. Porque as outras é guerra entre si. Você sabe muito bem, aqui no Brasil, a situação como é que é. Mas então é isso. Abraão, daqui para frente vamos começar a contar a história de Abraão. Falamos um pouco sobre pode-se dizer a vida de Abraão, né? O propósito de Deus é que Abraão se torne uma nação, que através dessa nação tenha políticas santas,
para que todas as nações possam se espelhar nela, que seja uma nação poderosa, que sirva de exemplo. Então esse é o propósito. Abraão estava fazendo aquilo que é certo, com certeza, conquistando indivíduos, mas Deus quer não só indivíduos, mas nações, quer povos. E ela disse que através de Abraão serão benditas todas as nações da terra através do nome de Abraão, e o seu nome seria engrandecido. Esse é o princípio da história de Abraão que nós acabamos de contar aqui nessa live. E segunda-feira nós vamos dar continuidade no capítulo de número 13 e vamos falar um pouco mais da história de Abraão aqui no livro de Gênesis. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui comigo. Fique bem, fique em paz, fique com Deus e até o próximo vídeo. Show.